Olá, nós vamos para o capítulo 39 do livro de Jó. O capítulo 39, gente, ainda é o primeiro discurso ainda é o primeiro desafio do Senhor. Lembra que nós estamos passando por vários discursos, vários poemas. Os primeiros poemas, os primeiros discursos foram dos 3 amigos. O segundo discurso, o segundo conjunto de poemas foi do Eliú. E agora o terceiro, que é o próprio Senhor, que vem com um discurso bastante desafiador. Por isso nós preferimos chamar este conjunto de discursos do Senhor como desafios do Senhor. Desafios do Senhor. Na verdade, o primeiro desafio do Senhor começa no capítulo 38 e o próprio Deus vem mostrando para Jó quem ele é e o que o Jó é. E nessa sequência de mostrar quem é o Senhor, Deus vai se apresentando como soberano do universo, soberano do outono, soberano dos homens. E ele termina no capítulo 38 falando e tratando de ser o soberano dos animais. Então preste atenção, que neste capítulo 39 continua esse primeiro desafio do Senhor e Deus continua tratando de si mesmo como soberano dos animais. Então preste atenção que no capítulo 39, que é uma continuação do primeiro desafio do Senhor, Deus se mostra soberano dos animais. Então, todo o capítulo 39 vai ser Deus mostrando para Jó como ele domina e como ele conduz os animais. Então, você vai ver vários relatos agora, no capítulo 39, de como os animais se procriam, de como os animais reconhecem o momento de trocar a plumagem, como os animais dão à luz. Então, você vai ver que interessante. Por quê? Porque como Deus se mostrou soberano de várias coisas, Deus se mostra soberano dos animais e questiona Jó. Jó, você consegue fazer isso? Jó, você consegue fazer isso? Porque eu sou o soberano dos animais. Tá bom? Então vamos lá, capítulo 39 é ainda o primeiro desafio do Senhor, mas especificamente esse capítulo 39, Deus se apresenta como soberano dos animais. Preste atenção, que é um capítulo muito bonito, trazendo vários conhecimentos sobre os animais, da época e até alguns costumes. Veja só que interessante, tá bom? Vamos lá? Eu quero pedir você para dar um like nesse vídeo, quero pedir você para você me ajudar a partilhar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e convidar mais gente para fazer essa caminhada conosco aqui, ó. Lembre e explique para as pessoas. A gente lê um capítulo por dia e esse capítulo ele é aprofundado com exegese, com hermenêutica, com antropologia, filosofia. Para quê? Para que a gente possa realmente entrar em contato com a palavra de Deus de uma maneira muito, muito eficaz e deixar Deus falar em nosso coração. Tá bom? Vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 39, ainda o primeiro discurso do Senhor, mais especificamente Deus como Senhor dos animais. Deus continua falando para Jó. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria nos rochedos? Observaste o parto das corças? Contaste os meses de sua gravidez e sabes o tempo de seu parto? Elas se agacham, dão cria e se livram de suas dores. Seus filhotes tornam-se fortes e crescem nos campos. Apartam-se delas e não voltam mais a elas. Quem pôs o jumento selvagem em liberdade E quem rompeu os laços do asno veloz?
Dê-lhe o deserto por moradia e a planície salgada como lugar de habitação. Ele se ri do tumulto da cidade e não escuta os gritos do tropeiro. Explora as montanhas de sua pastagem e nela anda buscando tudo que é verde. Quererá servir-te o boi selvagem ou passará a noite em teu estábulo? Podes prendê-lo com uma corda em seu pescoço ou fenderá ele atrás de ti os teus sulcos. Ficarás nele porque sua força é grande e lhe deixarás o seu cuidado do teu trabalho? Confiarás nele para que te traga para casa o que semeaste, em que te encha a tua eira? O avestruz bate as asas alegremente, não tem asas nem pena de bondade? Abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, esquecendo-se que um pé poderá esmagá-los, ou que animais selvagens poderão pisá-los. É cruel com seus filhotes, como se não fossem seus, e não se incomoda de ter sofrido em vão. Pois Deus lhe negou sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Mas quando alça voo, ri-se do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás o vigor ao cavalo? E foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata e atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta e não recua diante da espada. Sobre ele ressoa a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço e o som da trombeta não o deixa no lugar. Ao sinal do clarim, diz: vamos! De longe fareja a batalha. A voz truante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra suas asas para o sul. É por tua ordem que a águia levanta voo e faz o seu ninho nas alturas? Ela habita os rochedos e neles passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia a sua presa, pois seus olhos penetram as distâncias. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde quer que haja cadáveres, ali ela está. Você percebeu que Deus vem continuando desafiar Jó com questionamentos em que deixa Jó sem resposta. Jó, veja como funciona os animais. Veja como eles dão cria. Veja como eles se procriam. Foi você que inventou isso, Jó? Foi você que organizou isso? E aí Deus ainda vem dizendo, veja, o avestruz, ele coloca os ovos na terra. Alguém pode vir pisar, alguém pode, de repente, esmagá-lo, né? E quem é que protege tudo isso? Fazendo com que esses ovos, depois aquecidos pelo calor, possam eclodir. É você, Jó? Não, você não pode nada, Jó. E Deus continua dizendo, e o cavalo? E o cavalo? Quem colocou a crina ondulada no cavalo? E como é que o cavalo não tem medo de nada e vai para a batalha e enfrenta até os dardos e enfrenta até as flechas? Quem é que colocou isso no cavalo? E ele vai dizendo, né? E é interessante que Deus vai apresentando para Jó tudo aquilo que ele plasmou, que ele construiu, que ele fez. E Jó vai ficando cada vez mais sem resposta. Porque da sabedoria de Deus e da inteligência de Deus, todas as coisas foram feitas. E verdade, o homem se cala diante de toda a organização do universo. Voltemos àquele princípio básico. Há uma inteligência que plasmou e formou tudo. Não. Tudo aquilo que Deus vai apresentando a Jó, não pode ter sido obra do acaso. Não foi obra do acaso.
E Deus então vai apresentando a partir do seu desafio a Jó todas as coisas organizadas da natureza e dizendo: fui eu que fiz isto. Você por acaso faria isso? Fui eu que organizei isso. Você por acaso pensaria nisso? É muito interessante esse capítulo, esses dois capítulos, o 38 e o 39, porque a gente começa a pensar justamente naquilo que de repente as pessoas que dizem que Deus não existe começam a usar como artifício. Não, isso foi porque a natureza desenvolveu, isso foi porque a evolução fez a gente chegar até aqui, isso foi porque, sim, a evolução pode ter feito chegar até aqui, mas o princípio que deu o começo para essa evolução e colocando esta ordem na evolução, vem de Deus. Vem de Deus. Não, nós não podemos pensar e ver os instintos dos animais e achar que isso é simplesmente, meramente obra do acaso. Não há relojoeiro, não há relógio sem relojoeiro. Não há. Não há relógio que funcione perfeitamente sem que o relojoeiro tenha feito e colocado para funcionar. Não. Não há ordem estabelecida sem que alguém tenha feito lá no princípio esta ordem. Não. A maneira com que o mundo se organiza, a maneira com que os seres vivos, eles vivem, não é obra de um acaso, é obra de uma inteligência. E é isso que Deus joga na cara de Jó, dizendo: Jó, veja, tudo isso que eu fiz, Jó. E o que você acha? E o que você pensa? E o que você é, Jó? O desafio do Senhor deixa por um instante Jó sem respostas. Mas você vai perceber depois que virá a resposta de Jó. Pode ter certeza, Jó vai se levantar e vai responder a Deus. Tem um versículo que eu queria, só como curiosidade aqui. Olha que interessante, versículo 26. Olha que interessante. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra as suas asas para o sul? O que é isso? O falcão, então, Deus pergunta para Jó: Jó, é por causa da tua sabedoria que o falcão, ele levanta voo e vai para o sul? O que é isso? Sabia que, segundo os antigos, e também algo atestado até por aqueles que criam falcão, né? O falcão, uma vez por ano, quando ele precisa trocar suas penas, ele levanta voo e vai contra o vento sul. No hemisfério norte, o vento sul, ele vem dos lugares mais quentes. Então, o falcão, ele procura os lugares mais quentes, né? O vento sul está vindo lá do lugar mais quente, isso no hemisfério norte. Aí o que acontece? O falcão, ele se dirige para o sul, procura os lugares mais quentes para que ele possa trocar todas as suas penas. Ele faz isso uma vez por ano. Por que ele não faz no lugar frio? Porque se ele perder todas as penas no lugar frio, ele morre de frio. Então, ele vai para o sul, seguindo o vento sul, contra o vento sul. Lá, quando está mais quente, ele troca todas as suas penas e volta. Isso acontece uma vez por ano. É uma coisa interessante que isso é uma coisa tão inteligente dele perceber que naquele período ele tem que ir para o sul, que ele tem que ficar lá, trocar as penas e voltar. E é este dado que Deus pergunta para Jó: Jó, é você que deu sabedoria para o falcão fazer isso? Não, Jó, você é um reles mortal. Não me venha querer se colocar acima de mim, Jó. Né? Essa sabedoria veio do princípio de toda sabedoria. A inteligência veio do princípio de toda inteligência. O amor veio do princípio de todo amor. Tudo veio de Deus. Et crucem Domini,
Fugit partes adversas. Vite teleo detribuda. Radix David. Aleluia.